Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, verso de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Outra versão vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém. Irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem missionária, é uma mensagem sobre missões. E para você que está, de repente, de primeira vez no meio evangélico, não conhece o que essa palavra quer dizer, eu vou explicar muito rapidamente para você. Tem a ver com a missão que Jesus deu para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus, faz barulho aí. Antes de subir ao céu, Jesus entregou uma missão, e essa missão é: agora vocês vão por todo mundo, pregando o evangelho, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é para todas as criaturas da terra. Essa é a missão, e aquele que obedece essa missão é um missionário, e o que o missionário faz é missões. E eu quero começar essa mensagem com uma frase muito famosa a respeito de missões, que diz o seguinte: missões é feito com pés que vão, com mãos que contribuem e com joelhos que se dobram. Agora há pouco, no nosso momento missionário, no culto, você teve uma noção disso. Nós levantamos recursos para missões, mãos que dão. Nós oramos por missões, joelhos que se dobram. E nós falamos do ir. Eu fui para o campo missionário, falei a respeito do irmão, que está trabalhando lá em Cabo Verde, na África. Então são pés que vão, joelhos que se dobram e mãos que contribuem. Mas, meus irmãos, cada uma dessas frentes, elas têm a sua importância. Mas eu entendi que eu não posso aceitar para a minha vida estar só em uma dessas frentes. E cada vez que eu vejo alguém realmente que entendeu o chamado missionário, nenhum deles se contenta com apenas uma dessas frentes. A gente está nas três ao mesmo tempo, vocês sabiam disso? O missionário que está lá no campo missionário, você pode ter certeza que se tem alguém que mete a mão no bolso e contribui para missões, e fez isso a vida inteira antes de ir, foi ele mesmo. Eu conheço um que vendeu a sua empresa e construiu uma base missionária lá no meio do mato. Mãos que dão, mas ele também é os pés que vão. E pense em alguém que ora por missões, o próprio. Um irmão na igreja que está comprometido realmente em orar por missões, ele é o mais interessado em ofertar, porque ele acaba se envolvendo para valer nisso, por causa da oração. Quem está comprometido com a oração por missões, às vezes é acordado no meio da madrugada, para orar por um problema que ele não sabe nem como chegou essa informação na mente dele. Ele acorda, eu preciso orar pelo missionário tal. Esse irmão, ele também contribui, e esse irmão também vai, ele se envolve com isso. E talvez você pense assim, olha, a parte de orar para mim, eu vejo como algo acessível, porque de dentro do meu quarto, eu posso tocar o mundo inteiro pela oração, e é verdade, e pode mesmo, e faça isso. Talvez você pense, olha, a parte de contribuição é tranquilo para mim, porque é tranquilo para todo mundo. Quem não acha tranquilo ainda é porque não entendeu. O irmão Jussiel ministrou aqui a respeito, do princípio do dízimo de 10%, irmãos. A dificuldade daquele que ganha R$1.000 vai ser a mesma do irmão que ganha R$10.000, R$100.000, porque é proporcional. Cada um deles vai agir por meio da fé. Então, não existe ninguém que é tão pobre, tão miserável, que não consiga contribuir com nada. Existe gente de coração duro, existe gente de mão fechada, isso existe aos montes, mas pobre a ponto de não poder colaborar com nada, não existe. Mas eu quero falar para vocês nessa noite sobre os pés que vão. Porque às vezes a gente pensa, uau, eu posso contribuir, eu posso orar, mas ir é só para algumas pessoas específicas. O ir por todo mundo tem a ver só com aqueles que têm um chamado muito específico, e eu quero mostrar para vocês que não. Essa ordem de Jesus, esse mandamento de Jesus, é para todos nós. E o texto que nós lemos vai ampliar um pouquinho mais o seu entendimento nessa direção.
e você vai ver que o seu campo missionário, o ir, pode ser para perto, mas pode ser para longe. O ir pode ser lá para a Amazônia, para o outro lado do mundo, mas pode ser do outro lado da rua. O texto que nós lemos faz parte do famoso Sermão da Montanha de Jesus. Ele tinha falado que nós, discípulos dele, somos o sal na terra. Ele tinha falado que nós somos a luz. E deixa eu parar um pouquinho para explicar a respeito dessa luz. Eu perguntei agora há pouco quem é discípulo de Jesus e a maior parte de vocês se manifestou dizendo que sim. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Ele não disse, vocês podem se tornar a luz do mundo, ou vocês devem se tornar a luz do mundo. Não, ele disse, vocês são a luz do mundo. A grande questão não é se você é ou se você não é, mas se você está iluminando. Se aquilo que você já é, está servindo para aquilo que você foi feito. Então ele vai dizer que você, como uma candeia, tem que estar iluminando, como uma cidade, que não pode ser escondida se ela está lá no alto da montanha. Não é só uma questão da cidade estar iluminada, ela está no alto, brilhando, para quem vê de longe, consegue perceber que ali tem algo. É uma lâmpada, a lâmpada naquela época não era necessariamente fixa, pendurada no teto, mas era uma lamparina, uma candeia, um candeeiro. E se aquilo está lá escondido, num lugar baixo, você já deve ter feito essa experiência. Faltou luz na sua casa, você acendeu uma vela. A vela está num lugar da cozinha que você não consegue fazer nada. Aí de repente você vai lá e coloca lá no alto. Você já é uma luz. O que Jesus quer é que essa luz chegue a quem precisa. Você já queima diante de Deus. Quem queima diante do Senhor, quem é um candeeiro do Senhor, olha, esse fogo que está em você precisa alcançar as outras pessoas. Deixa eu chegar pertinho aqui da minha intérprete. Pode chegar mais para cá. Meus irmãos, Jesus, logo depois que explica que essa luz precisa resplandecer, precisa ser, como a cidade no monte, ele diz, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. O brilhar a luz, o resplandecer a luz do Senhor, o texto relaciona para a gente, relaciona com as boas obras. Você que já entendeu o que é luz, agora entenda o que é brilhar sobre alguém. Tem a ver com as boas obras que você realiza. E isso faz com que o nome de Deus seja glorificado. É nesse ponto que eu quero que você entenda que esse texto está totalmente relacionado a missões. Missões só existe porque não há adoração. O que é o trabalho missionário? Alguém que ainda não é adorador do Senhor vai ser alcançado e vai se tornar um adorador do Senhor. Os anjos já adoravam ao Senhor. Adão e Eva, antes da queda, eram adoradores do Senhor, mas a partir do momento que a humanidade caiu, isso se perdeu. Mas Jesus veio e nos resgatou, e Ele disse, agora vão de novo e resgatem essas pessoas. Aonde há um coração perdido que ainda não adora o Senhor, vai ser alcançado e vai se tornar um adorador. E meus irmãos, quando a gente fala de boas obras que os crentes fazem, que os discípulos de Jesus fazem, a gente precisa entender que isso faz parte da própria mensagem. Missões e ação social andam juntos, mas a gente precisa entender como é esse andar juntos. Porque eu já vi pessoas de várias religiões usando como arma. É tipo assim, eu vou te dar uma cesta básica, você não está precisando? Mas para ganhar essa cesta básica, você vai ter que vir no culto da minha religião. E barganha, se aproveita da necessidade da pessoa para forçar a barra para fazer com que ela venha. Não é disso que nós estamos falando. Você vai lá e ajuda a pessoa porque ela precisa, isso é parte da mensagem. Existe um Deus que a ama, existe um Deus que se importa, esse Deus Ele é amor, esse Deus é justiça, esse Deus é misericórdia, e cada vez que você ama alguém, cada vez que você manifesta a justiça de Deus, misericórdia de Deus, você está anunciando.
É por isso que as boas obras, elas são parte da pregação. E as pessoas vão ver as boas obras e elas vão glorificar a Deus. A luz vai se resplandecer sobre a vida dessas pessoas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu conheço um missionário que ele tem uma ONG, que faz um trabalho em aldeias indígenas. Irmãos, aquela pessoa que diz que não se deve ter missionário em aldeia indígena, você pode ter certeza, essa pessoa não foi alcançada ainda pelo Evangelho. Porque todo mundo que foi alcançado pelo Evangelho na sua cultura, sabe que todas as culturas do mundo precisam do Evangelho de Jesus. Esse meu amigo, ele faz parte de uma ONG que faz o seguinte trabalho na aldeia indígena. Ele combate o infanticídio, a morte de crianças nas aldeias. Ele me falou que hoje ainda 10% das aldeias do Brasil ainda tem essa prática de matar crianças. E como é esse infanticídio? Às vezes nasceram crianças gêmeas. Então um dos dois vai ter que morrer. Mas por quê? Porque o grande espírito que eles servem pede isso deles. Então eles fazem um ritual e matam a criança. Se a criança não é bem-vinda na família, tipo, é filho de uma mãe solteira, filho de um adultério, às vezes a mãe vai sozinha para o mato para ter o filho e volta sem ninguém, e volta sem a criança, e todo mundo fica em silêncio sobre isso. E se ela não fizer isso, alguém vai fazer, essa criança vai ser morta. Às vezes, meus irmãos, um caso de má formação. E ele me falou que existem muitos casos de má formação no meio dos índios, porque casam-se irmãos. E por que se casam irmãos? Porque eles só consideram irmãos se for filho do mesmo pai. Então os irmãos que são só por parte de mãe, né, eles não consideram como família e se casam. E com isso surge muito problema de distrofia muscular. E não acontece logo no início. Às vezes a criança já está com 9 anos e começa a manifestar esse problema genético de distrofia muscular. E eles pegam um garoto de 9 anos, fazem um ritual e matam a criança. E o que o missionário faz? Ele fica sabendo e corre lá na tribo. Às vezes não dá tempo. Ele falou para mim que chegou em uma e já estava, eles mostraram, acabamos de enterrar um, tinha lá um montinho de terra, tinham matado uma criança e tinham enterrado ali. E o que ele faz? Ele pede à criança só isso, e eles dão. Ele mostra, vocês não estão se importando com ela, o grande espírito de vocês não se importa, mas o meu Senhor se importa com ela. Ele está mostrando amor, ele está mostrando realmente que alguém ama, que alguém se importa. E meus irmãos, muitas vezes sem palavras, só com a ação, o nome de Deus está sendo pregado e com isso o nome de Deus está sendo conhecido. Ele está sendo glorificado por conta disso. A base missionária que eu falei para vocês, que eu visitei nessa viagem missionária, irmãos, que trabalho fantástico que está sendo realizado, trabalho social. Existe uma igreja ali na região, que é uma igreja bastante deturpada, caída, que na verdade serve só para extrair dinheiro das pessoas que frequentam, mas não prega realmente o evangelho. E o líder falou mal do trabalho do missionário para toda a população da região, para que eles não fossem. E ele está lá para ganhar essas pessoas para Jesus. Mas, meus irmãos, eles começaram ali um trabalho com educação e enfermagem. Uma amiga minha, cabaneira, já conhecida nossa de outros tempos, está lá já há várias semanas, fazendo um trabalho voluntário como enfermeira. Enquanto eu estava lá, uma menina se cortou com um vidro e ela costurou a mão da menina. Era o tempo todo chegando gente para ser socorrido, sabe? Ele me falou que há poucos dias atrás 2 crianças morreram, próximo ali, e que muita criança morre. E sabe, morre de quê? De diarreia e vômito. Coisa simples. E de repente chega lá e eles dão um remédio normal, tem lá na prateleira, entrega para eles. Muita criança morre de pneumonia. É longe do socorro do poder público, meus irmãos. É longe de polícia, é longe do alcance das ambulâncias.
A região tem uma ambulância que é uma lancha, mas é difícil até entrar em contato. E olha o que eles estão fazendo. O povo está indo até eles e entendeu que o que tinham falado era mentira. E estão encontrando gente cheia de amor, tem uma família inteira ali. O missionário Paulo Freire junto com a sua esposa e 2 filhinhas pequenas. Uma garotinha do tamanho da área, minha filha, e outra ainda mais nova. Mais um papagaio e um macaco, que entraram para a família lá também. Meus irmãos, eles estão fazendo um trabalho de resgate ali. O nome do Senhor está sendo glorificado. Ele me contou que uma garotinha olhou para ele, sorriu, deu tchau. E Deus falou com ele assim, ela está viva por causa do trabalho que vocês fizeram. E ele ficou assim, foi procurar saber que garotinha era essa. E lembrou que algumas semanas antes tinha passado por lá essa menina, passando muito mal. E tinha recebido uma medicação e tinha melhorado. As famílias estão gratas, eles estão lá sem cobrar nada. Por que eles estão fazendo isso? Porque Deus ama aquelas pessoas, essa é a mensagem. Boas obras, é só isso. Ele me contou de uma senhora idosa que chegou lá e perguntou se era verdade que lá tinha como fazer ligação. E ela estava com o número de celular de uma filha que não via a filha há muito tempo. Ele pegou a ligação, o número, né? Ele colocou a internet via satélite lá. E ele fez uma ligação de chamada de vídeo, meus irmãos. E aquela senhora viu a filha e conheceu os netinhos. E ela chorou, sabe? E quanto que isso custou? Nada. Amor. Fez isso porque Deus ama. A luz de Deus brilhando ali nos ribeirinhos, meus irmãos. E eu estou contando exemplos de coisas até distantes, não é? Um aqui que não pode deixar de faltar, que é um trabalho que a nossa igreja realiza, está ali a irmã Luchesca, ela coordena um trabalho chamado Frutos do Sertão. Um dos povos não alcançados no Brasil é o povo sertanejo. Um é o povo ribeirinho, outro é o povo sertanejo. E a irmã Luchesca lidera esse trabalho lindo lá com o povo sertanejo. E o que faz? Um trabalho de geração de renda. Famílias que estavam vivendo situações de verdadeira miséria, gerações e gerações, agora estão tendo uma vida mais próspera, com trabalho lá que o pessoal do Instituto Águas Vivas criou uma fábrica de kits de Santa Ceia. A ceia que a gente usa aqui na igreja, sabe? Aquilo ali tem transformado a vida de famílias. Ah, pastor, mas isso aí não é missões, isso aí é só ajuda social. Não, meus irmãos, uma ajuda social feita por discípulos de Jesus. É uma mensagem sendo pregada. Existe um Deus que se importa, que ama. E como eu disse para vocês, não são só trabalhos distantes. Eu quero falar para vocês de trabalhos próximos, acessíveis, pés que vão onde você já está. Queridos, o maior campo missionário que nós temos, um dos maiores desafios, eu diria, da nossa geração, se chama escola. Você que ora para que o Senhor levante mais obreiros para a sua seara, ore para que os jovens sonhem em se tornarem professores. Isso é estranho para alguns. Quem é que vai sonhar em ser professor? Eu fui professor há muitos anos, mas era engraçado. Primeiro dia de aula, no curso de letras, na universidade, o professor perguntou qual era o projeto de vida. Eu não queria ser professor. Aí eles olhavam, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus mandou, mas vai entender. Irmãos, nós precisamos de missionários na sala de aula. Nós precisamos de jovens que vão para a faculdade se preparar para ser professor, que sonhem em ser professor de matemática, sonhem em ser professor de filosofia, de português. E eu estou falando isso, meus irmãos, não é para que esses jovens fiquem cometendo crime em sala de aula, parando de dar a matéria e fazendo pregação, nada disso. Vai ser luz ali. Porque um professor que carrega os valores do reino de Deus dentro de si,
ele é procurado na escola. Alguém que ouve com amor, alguém que está pronto para ajudar, alguém que é misericordioso, que não coloca peso sobre a vida das pessoas, que não é abusador sobre os alunos, mas é Jesus dentro da sala de aula. Ele vai dar a matéria dele, mas vai chegar momento, eu falo isso porque eu vivi isso diariamente, meus irmãos. Os próprios colegas de trabalho, os próprios alunos vão procurar e vão falar, ora por mim. Eu estou passando por esse problema, o que você me diz? Às vezes eu não conseguia fazer o tempo de planejamento na sala dos professores, porque sentava alguém perto de mim, né? E daqui a pouco eu estava pastoreando ali. Porque as pessoas veem no discípulo de Jesus verdadeiro alguém confiável. Deixa eu falar para você que é aluno. O professor não pode pregar dentro da escola, mas você pode. Isso vai ser chamado até de protagonismo juvenil. Vão achar bonito, olha que legal. Um adolescente que eu conheço chegou da Cabana Tim, pegando fogo no coração. Mandou uma carta para todos os professores, evangelizando. E aí um professor meio que de deboche assim, né? Foi lá e falou, prega aí. Botou o menino para pregar. E ele começou a pregar do jeitinho dele. Daqui a pouco os colegas estavam chorando dentro da sala de aula. Adolescentes. Você pode fazer célula na sua escola. É o seu espaço, é o seu direito. Isso não é contra a lei. E você que trabalha, que tem um ambiente de trabalho, quem aqui trabalha e convive com pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não aceitaram Jesus? Levanta a mão. Você é um missionário no seu ambiente de trabalho. Eu tenho amigos que sonham em se aposentar para poder servir ao Senhor em tempo integral. Isso é maravilhoso, tem esse projeto mesmo, sabe? Vou me aposentar e vou cair de cabeça no trabalho mesmo do Senhor. Mas olha, o trabalho que você tem hoje é um campo missionário. E a estratégia que Deus tem para alcançar essas pessoas é através da sua vida ali. Mas como isso vai ser possível? Gente, é só não ser um crente mala, pelo amor de Deus. Quanta gente eu conheci que era só chato, ficava perseguindo a religião alheia, querendo ganhar debates, entrando em debates teológicos sobre a fé dos outros, e ganha o debate e perde a pessoa. Não é assim, é iluminar boas obras, seja ombro de quem precisa, escute o problema das pessoas, se importe com as pessoas, seja Jesus naquele ambiente. Sabe, você vai ganhar o coração delas, o nome do Senhor vai ser glorificado, eles vão começar a entender que o seu Deus, Ele é real. Vão querer aquilo que você tem, no sentido da paz que você tem, da alegria que você carrega. E eu quero falar para vocês sobre a forma mais fácil dos pés irem. Olhem para os seus pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Existe um jeito muito simples de você resplandecer a sua luz e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. É através do serviço na sua própria igreja. Vou repetir a frase da nossa camisa. Toda igreja é uma base missionária. Eu viajei com essa camisa e um irmão olhou para essa camisa e falou, nossa, que legal. Mas na verdade nem toda é, né? Toda igreja precisa ser uma base missionária. E eu sorri e falei para ele, toda igreja é uma base missionária. Algumas não entenderam. E eu preciso explicar para vocês o significado disso. A igreja, só dela existir biblicamente, ela já está alcançando pessoas, meus irmãos. Cada um de vocês brilhando a sua luz junto. Sabe como é que Jesus chama isso? Lá no livro de Apocalipse, ele chama as igrejas dele de meus candelabros de ouro. Igrejas normais, cheias de defeito, sabe? Mas ele fala, meus candelabros de ouro. Ouro remete à preciosidade que nós temos para ele. E candelabro significa que toda a igreja está iluminando uma comunidade. Toda igreja, ainda que seja uma igreja escondida, subterrânea, como nos países onde a igreja é perseguida,
Toda igreja brilha sobre uma comunidade. E como isso funciona? Vou explicar para vocês. Efésios capítulo 4 vai dizer que, numa igreja, onde cada um faz o seu papel, e cada um está bem ajustado, consolidado um ao outro, a igreja ela é edificada e ela aumenta. Ou seja, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo diante de Deus, mas ela também cresce numericamente. Mesmo que a gente não tenha um tanto de projeto missionário acontecendo, mas nós temos. Mesmo que nós não tivéssemos, o simples fato de nós sermos igreja, meus irmãos, nós já ganhamos pessoas para Jesus, é natural. Toda igreja já é uma base missionária. O desafio é como a gente ser cada vez mais isso daí. A gente precisa entender o papel de cada um e como cada um de nós precisa se encontrar no organismo vivo. Tem algo que eu gostaria de dizer para você a respeito desse funcionamento. Enquanto eu viajava, eu estava numa igreja e eu ouvi um pregador, ele dizendo mais ou menos o seguinte: que o papel de quem varre a igreja é importante, mas que do ponto de vista do galardão, ele não se compara com aquele que está pregando a palavra de Deus. Porque aquele que está pregando a palavra do Senhor, está levando pessoas para o céu, está ganhando almas. E na hora, eu olhei para aquilo, olhei para o pastor Ivan, que estava do meu lado, né, meu companheiro ali de viagem, e falei, não entendeu o que é a igreja. Irmãos, a gente ganha almas em conjunto. Enquanto eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, abrindo a Bíblia, explicando a Bíblia, alguém chegou mais cedo e preparou esse microfone, e carregou pilha, e equalizou o som para que vocês escutassem. Você está aqui muitas vezes, vai ter a sua vida transformada por uma pregação, mas por que você chegou? Porque alguém convidou você. E quando você chegou aqui, teve gente lá na porta que te recebeu bem. Você chegou num ambiente que estava limpo, preparado para te receber. Alguém organizou, alguém ornamentou, alguém limpou a cadeira, alguém ligou o ar. Vai chegar no final do culto, alguém vai fazer amizade com você. Alguém vai chamar você para ir numa célula. A sua vida vai ser transformada, mas não é por culpa de uma pessoa. Nós somos um organismo, nós somos um corpo. Uma parte faz parte da outra, um membro faz parte do outro. Então não aceita isso de que uma parte da igreja, um varrer o chão, é menos importante, nem para galardão, meus irmãos. Nós somos uma base missionária e ganhamos almas assim, em conjunto. Existem pessoas que são doentes por coisas que aconteceram ao longo da vida e acabam não amadurecendo, sabe? Para algumas coisas na vida são muito sábias, são muito maduras, mas emocionalmente, às vezes parece uma criança de 5 anos de idade fazendo pirraça. E se aborrecem com pequenas coisas normais de uma família. E abandonam o seu trabalho na igreja e falam, também não faço mais. Não faça voto para o diabo, faça para Deus. Alguém que vira e fala, também não sirvo mais na igreja, está servindo a Satanás, fez uma promessa para o diabo. E precisa quebrar isso hoje. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, independente do que seja. A gente estava aqui orando, olha, antes do culto começar, as coisas estão fluindo nesse culto, meus irmãos, porque tinha uma turma orando antes, tudo isso está encaixado como um grande organismo. Uma irmã chegou para a oração, bateu o olho e viu que tinha uma poeira aqui e aqui, e eu vi, não sei quantos perceberam dos que estavam orando, pegou um paninho, foi lá, orou, passou aqui, saiu passeando aqui em cima, procurando onde tinha. Tudo isso, meus irmãos, tem a ver com o todo. Tudo isso é ser igreja, tudo isso é ser uma base missionária, tudo isso é ser um missionário. Nós fazemos um trabalho missionário com as crianças aqui na quinta-feira, com os adolescentes. Você que faz um bolo em casa e traz, você é um missionário. Você que fica aqui até tarde lavando pilhas e pilhas de prato, você é um missionário. Da mesma forma que eu estava lá carregando um barco com madeira, né? Eu mais 3 homens
manhã inteira enchendo um barco de madeira. Você aqui é missionário lavando prato. Você que vem aqui, coloca um cabeção de boneco e fica aqui dançando na frente das crianças. Não está aqui o irmão hoje, mas não vou revelar a identidade secreta dele, né? Você é um missionário, meu irmão. Você que contribui financeiramente dentro das suas possibilidades nessa igreja, você é um missionário. A grande questão é cidade no alto. Quanto melhor posicionado você tiver, mais você vai iluminar. Candeeiro, vela acesa no alto. Quanto melhor encaixado, posicionado você estiver, mais longe você vai iluminar, mais eficiente vai ser a luz que você resplandece. Não se contente em simplesmente fazer o que você faz e do jeito que você faz. Eu não estou falando com isso que você tem que pegar um monte de ministérios de uma vez para fazer, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu sei que eu posso fazer muitas e muitas coisas. Eu consigo pregar bem para criança, para adolescente, para velho, consigo tocar, consigo varrer o chão, consigo fazer um monte de coisa, consigo fazer bolo. Teve gente aí outro dia falando, o pastor cozinho muito, meus irmãos, basicamente todo dia, né? Mas não quer dizer, a gente é com raiva ali, mas é verdade. Eu falei basicamente, tá vendo? Irmãos, não quer dizer que eu tenha que fazer tudo aquilo só porque eu consigo fazer. Mas aquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso crescer e melhorar nisso a cada dia. Eu oro ao Senhor para que eu seja o melhor pregador para vocês que for possível. Eu conheço as minhas limitações. Eu oro a Deus para que eu seja um comunicador melhor ainda, para que eu consiga alcançar mais e mais e mais pessoas, dentro daquilo que eu já faço, e aquilo que você já faz. Será que você está no monte? Será que as suas obras, as suas boas obras estão resplandecendo? E o nome do Senhor tem sido glorificado pela sua vida? A mensagem dessa noite eu não vou chamar ninguém aqui para frente, num apelo, porque eu entendo que é obrigação todo crente receber apelo. Atender esse apelo. Nós vamos colocar de pé e você vai se apresentar diante do Senhor como missionário. Não aceite para a sua vida. Você que já é discípulo de Jesus, você que já é luz, você precisa perguntar ao Senhor, aonde você vai brilhar? Quais são as obras que Ele tem chamado você para ir? Mãos que contribuem, joelhos que se dobram, mas pés que vão. Amanhã começa uma nova semana, missionários vão para as escolas, missionários vão para o ambiente de trabalho, missionários vão vir servir aqui na igreja. Aonde você se encaixa e qual a sua missão? Irmãos, o tempo que eu trabalhava na escola, eu trabalhava a 3 minutos, e eu acordava muitas vezes de manhã perguntando para Deus o que eu ia fazer. Eu ia caminhando para a escola pedindo para Deus usar a minha vida. E como Deus responde. Quantas pessoas estão aqui hoje, não é? Estou vendo um ali agora, que me conheceram nesse ambiente. Irmãos, não estava fazendo presepada, estripulia, nada demais. Estava sendo desse jeitinho que eu sou aqui com vocês, quem me conhece há muito tempo, com os meus próprios defeitos. E Deus me mostrou que eu passava mais tempo diante daqueles alunos do que muitas vezes os pais deles passavam. Quanta oportunidade Deus coloca nas nossas mãos e a gente perde. Quanta gente senta do seu lado no ônibus e está sofrendo, e está em angústia profunda, e vai passar pela sua vida, e simplesmente nada vai acontecer. Não aceite isso sobre a sua vida. Você é luz, você precisa resplandecer. Feche os seus olhos e comece a se apresentar diante do Senhor. Comece a falar para Ele. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto você se rende.
Pai, levanta mais trabalhadores para a sua seara. Alcança corações nesse momento, meu Deus. Dá direção ministerial. Levanta pessoas para trabalhar nessa igreja. Levanta líderes de célula. Jovens para trabalhar com a mídia. Levanta pregadores. Levanta intercessores. Missionários em todas as frentes. Levanta intérpretes de Libras, meu Pai. Missionários para atuar com os surdos. Levanta missionários para atuar no meio dos traficantes de Nova Almeida. Levanta missionários para trabalhar com os moradores de rua desse lugar. Vai falando para Deus aí do seu lugar, meu irmão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto a gente canta a canção, peça para Deus abrir a sua visão. Talvez você sinta uma direção claramente no seu coração. Talvez seja sobre algo que você já faz e que você precisa fazer cada vez melhor, se consagrar mais nisso. Talvez seja algo que ninguém está fazendo ainda e você precisa fazer. Fala para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, me envia, eis-me aqui, envia-me a mim. Vai falando com Ele. Meu Deus, que esses próximos instantes sejam um tempo de visão. Que as pessoas comecem a ter visão sobrenatural nesse lugar. Que os teus filhos comecem a ouvir a tua voz. Que até as crianças, meu Pai, comecem a entender, meu Deus, aonde o Senhor as está chamando para agir. Há muito trabalho para ser feito, meu Pai. Há muita gente precisando do Senhor. Que essa igreja seja cada vez mais uma igreja missionária. Que todos se joguem de cabeça no teu reino, meu Deus. Mas se você rasgar o céu, apenas mais uma vez. Se descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração
com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Pai, eu oro por cada um desses que respondeu nessa noite o teu chamado, cada um desses que consultou ao Senhor, que se colocou à disposição. Eu oro, meu Pai, para que a partir de hoje eles entrem numa nova fase no ministério deles, uma fase onde eles vão iluminar mais do que em qualquer outro momento da vida deles até hoje, meu Pai. Que muitas pessoas venham se render ao Senhor por meio da vida de cada um desses que aqui estão, que tem respondido ao que o Senhor disse nessa noite. Cada um desses que nos acompanha à distância, cada um desses que vão ouvir a mensagem em outro momento, mas que estão respondendo ao teu apelo, meu Pai. Em nome de Jesus, que todos sejam uma ferramenta afiada nas tuas mãos, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia!